Bom dia, turma, tudo bem? Então, hoje eu vou começar a estudar números racionais. As atividades ali sobre ângulos, quero corrigir com vocês em aula, tá? Então, os que optaram por ficar em casa, né, eu vou mandar o vídeo mesmo assim, mas eu vou mandar quarta-feira daí, tá bom? Então, enquanto isso, vocês vão estudando números racionais. Então, lá na página 38, temos aí, né, o começo do capítulo 6, o último capítulo aí, e fala um pouco sobre os números racionais. Vamos ver se vocês lembram. Então, quando o ser humano começou a produzir mais bens do que poderia consumir, surgiu o comércio. No início, eram simples trocas de mercadorias, mas quando essas atividades se intensificaram, algumas pessoas passaram a ter mais do que podiam contar. Apareceram então os primeiros registros numéricos. A necessidade de controlar bens, dinheiro, dívidas e recebimentos continuou a se expandir. Hoje, os próprios bancos em que as pessoas têm conta ajudam na tarefa de administrar o dinheiro acumulado ao lhes oferecer extratos detalhados com a movimentação bancária, para que elas não gastem mais do que têm. Então, espaço de diálogo. Observe na imagem acima os números decimais. Número 1. O que representam os números após a vírgula? Então, aqui, né, na imagem, tem vários números ali, né, com vírgula, né, que são os números decimais. Então, o que representa, né, esses números depois da vírgula? Então, eles representam a parte decimal do número, ou seja, aquela parte ali que depois da vírgula é um número menor que o inteiro. Então, a gente fala que é a parte decimal, né, que são os décimos, centésimos, milésimos. É isso que a gente vai estudar. E o segundo ali, em que situações você já viu números decimais? Então, vocês vão pensar aí um pouco, né, onde que vocês já viram. Mas o que a gente poderia ver aí, né? Em extratos bancários, em contas de água, contas de luz, preços, né, dos produtos no mercado ou em lojas, né? Gasolina, nas bombas de combustível, que mais? Balanças, entre outros, né? Então, aí são alguns que a gente pode citar, né? Então, vamos lá para a página 39 agora. Então, aí na página 39, né, tem os objetivos desse capítulo. Primeiro, expressar números racionais nas formas fracionária e decimal. Segundo, ordenar números racionais com e sem auxílio da reta numérica. Terceiro, efetuar a adição algébrica de números racionais. Quarto, determinar o produto e o quociente quando possível de números racionais. E quinto, calcular expressões numéricas envolvendo números racionais. Então, vamos ali, né, representações de um número racional. Então, ali, o ser humano, a partir de determinado momento, sentiu a necessidade de contar e registrar quantidades. Em decorrência disso, foram criados os números naturais e também os números inteiros. À medida que esses registros foram ficando mais detalhados, tornou-se necessário ampliar as representações numéricas, utilizando-se dos números racionais para a representação das partes do todo. Então, os números racionais podem ser representados de diversas maneiras, como as situações apresentadas a seguir. Então, temos a situação 1, em que ele traz aqui uma notícia, né? Então, imigrantes já somam mais de 1/5 da população canadense. Então, ele troque ideias com seus colegas e, com base nessa manchete, responda as questões propostas. Então, no caso, vai ser, né, vocês e a professora aqui, né? Então, ali na letra A, como você descreve, vamos dar um zoom aqui, né, que tá meio pequeno essas letras. Então, letra A, né? Como se escreve com algarismos a fração que corresponde à população aproximada desse país que são imigrantes? Então, ali na notícia dizia o quê, né? Que os imigrantes já são mais de 1/5. Então, 1/5 é a nossa fração que a gente tem que escrever. O que é 1/5? Vai ser o 1/5. O que vem o quinto? Se remete a 5, né? Então, vai ser 1/5, certo? Então, essa é a fração aqui. 1/5 é 1/5, né? Como a gente lê corretamente.
E na letra B pede assim, que fração corresponde ao restante da população? Então, lembrando um pouco de fração agora, né? Então, assim, lembrando que a fração é a parte de um todo, ou seja, a gente pega esse todo, né, esse inteiro, e divide em quantas partes iguais que a gente quiser. Nesse caso, como é 1/5, a gente vai dividir essas partes em quantas? Em 5. Então, esse número de baixo, que a gente chama de denominador, nos denomina em quantas partes a gente tem que dividir esse inteiro. Então, nesse caso, como é 5, a gente tem que dividir esse inteiro em 5 partes. Então, aqui, né, eu coloquei um exemplo aqui da divisão, né, dessa fração. Então, 1/5, né? Ou seja, é pegar o todo e dividir em 5 partes iguais. Então, essas partes aqui tem que ser do mesmo tamanho, né? Tem que medir o mesmo tamanho. Então, 1/5. O que é 1/5? É pegar uma parte dessas 5 partes iguais. Então, o número que está aqui em cima, nos diz quantas partes a gente vai pintar dessas 5, por exemplo. Então, nesse caso, a gente vai pintar uma parte. Aí, o que acontece? Ele está pedindo, né, o restante da população aqui na letra B. Então, o restante, o que é? O que sobrou, né? Então, sobrou aqui 1, 2, 3, 4 partes dessas 5. Então, a fração aí na letra B vai ser 4/5. Ou seja, foi o que restou. Ou seja, o que a gente pode concluir aí? Que 1/5 da população canadense são imigrantes e 4/5 são o restante ali da população. Então, lembrando, né? O número de baixo nos diz em quantas partes a gente vai dividir esse inteiro, que ou seja, o denominador, e o número de cima, que é o numerador, nos diz quantas partes dessas que foram divididas iguais queremos, né? Então, seria isso. Então, vamos agora lá para a página 40. Na página 40, já nos mostra aí a segunda situação, né? Situação 2. Mais de 20 cidades em Santa Catarina amanhecem com temperaturas abaixo de zero. Essa notícia é de 11 de julho de 2018. Então, ali, Porto Alegre. O frio continua nos municípios situados na região da Serra, em Santa Catarina. Na madrugada e amanhecer dessa quarta-feira, 11, diversas cidades registraram temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, ao menos 23 municípios tiveram a manhã dessa quarta-feira congelante. Entre elas, Urupema, que registrou negativo 3 graus Celsius, Curitibanos, com negativo 2,5 graus Celsius, Lages, com negativo 1,9 graus Celsius, e Otacílio Costa, com negativo 1,6 graus Celsius. Além do frio intenso, alguns pontos da serra registraram geada. Na terça-feira, 10, algumas cidades tiveram neve. Aqui a gente já consegue ver vários números racionais, né? Principalmente os decimais aí, né? Negativo 2,5, negativo 0,9, negativo 1,6 e assim por diante. Então, letra A. Entre as cidades citadas na notícia, qual apresentou a menor temperatura registrada na manhã do dia 11 de julho daquele ano? Então, lembrando, o número menor, quando tem número negativo, é aquele que vai estar mais distante do zero, ou seja, vai estar mais para a esquerda, né? Então, no caso aí, a temperatura que foi a menor de todas, né, é negativo 3 graus Celsius, né? Que é a cidade de Urupema. Então, vamos escrever ali. Urupema com negativo 3 graus Celsius. Já na letra B, pede assim, quantos graus a temperatura em Urupema ficou mais baixa do que em Curitibanos? Então, Urupema é negativo 3 e Curitibanos é negativo 2,5. Então, quantos graus aí ficou abaixo, né? Mais baixo. Então, de negativo 3, negativo 2,5. Ficou mais baixo, né? 0,5 graus aí. E letra C, escreva cada um dos números que
que representam as temperaturas por meio de uma divisão de números inteiros. Então, olha só. Então, aí aparece 0, 3. E lembrando, né, pessoal, a fração também é uma divisão. Então, aqui a gente vai escrever esses números em forma de fração, tá? Então, porque é uma divisão também. Então, aqui o 0 graus, né? A gente pode representar como? O 0 dá para ser, tipo, dividido por qualquer número, né? Que vai dar 0. Então, aqui a gente pode colocar... Eu vou deixar assim o 0 graus Celsius ali. Então, aqui eu posso colocar, tipo, 0 dividido por 3. Vamos vir mais para cá, senão não vai ter espaço ali. Então, só deixa eu registrar aqui quais são os números, ó. 0 graus, negativo 3, negativo 2,5, negativo 1,9, negativo 1,6. Então, o 0, por exemplo, a gente pode escrever como 0 dividido por 3. 0 dividido por 4. 0, no caso, como a gente está escrevendo em frações, né, seria 0 terços, 0 quartos, 0 quintos, 0 sétimos, 0 décimos, que sempre vai dar igual a 0, né? Porque 0 dividido por 3 vai dar 0. Outro número ali que aparece é o negativo 3 graus, né? Então, negativo 3 graus. Que tipo de fração a gente pode escrever aí? A gente não pode escrever como negativo 6 dividido por 2? Ou até negativo 3 dividido por 1? Ou negativo 9 por 3, 9 terços? Sim, né? Então, vou colocar um pouco mais simples aqui, negativo 6 meios. Ou seja, se a gente fizer negativo 6 dividido por 2, volta a ser negativo 3, né? Lendo essa fração, a gente tem, a gente tem negativo 6 meios. A outra fração que a gente vê aí é negativo 2,5. Como que a gente pode escrever? Ó, como esse número é negativo, eu já vou colocar esse negativo aqui, tá? Aqui na frente. Então, a 2,5. Às vezes eu gosto de pensar em dinheiro. Que nota, assim, que a gente pode dividir para dar 2,5? O 5 dividido por 2, né? Então, 5 dividido por 2 vai dar 2,5, né? Então, negativo 2,5 a gente também pode escrever como negativo 5 meios. O outro número é negativo 1,9. Como é negativo, já vou colocar esse negativo ali. E negativo 1,9. Como que eu posso representar isso? Então, olha só. 1,9. Na verdade, a gente teria assim, 1 inteiro e 9 décimos. A gente pode escrever assim, ó, o número sem a vírgula, né? Então, 19. E como ele tem uma casa decimal, a gente vai colocar um 10 aqui. Então, 19 dividido por 10 vai dar 1,9. Então, se eu contei uma casa decimal aqui, sempre vai ser um 10 aqui. Se fosse duas casas decimais, iam ser 100 aqui embaixo. Se fosse 3 casas decimais, ia ser 1000 embaixo aqui da fração. E o último número ali, negativo 1,6. Como que a gente pode escrever negativo 1,6 com uma divisão aí? Aqui a gente também poderia escrever como 16 décimos. Daria para escrever assim. E esse aqui, ó, negativo 16 décimos, a gente tem que lembrar um pouquinho lá das frações, do que a gente já estudou sobre frações. A gente não consegue simplificar, tornar essa fração aqui uma fração equivalente. Sim, né? Se a gente dividisse isso aqui, ó. Quando a gente faz uma fração equivalente, a gente divide o numerador e o denominador sempre pelo mesmo número. Nesse caso aqui, para eu ter uma fração equivalente, eu vou dividir por 2. Então, 16 dividido por 2 vai dar 8. E 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, assim, esse negativo 1,6 a gente poderia escrever como negativo 8 quintos. E se a gente fizer 8 dividido por 5, vai dar 1,6. Certo?
Então, fazer isso aqui é fazer uma forma simplificada, obtendo uma fração equivalente. O que é fração equivalente? Tem o mesmo valor, só que escrito de maneira diferente. Uma fração equivalente a gente pode tanto dividir quanto multiplicar. Então, esses seriam uns exemplos aí, né, para a gente escrever na forma de uma divisão. Uma divisão por fração, né? Vou escrever uma fração aí. Então, a gente tem o quadro verde aí, né? O retângulo verde, dizendo assim: todo número que pode ser escrito como quociente de dois números inteiros, em que o divisor é diferente de zero, é um número racional. Então, todo número que a gente consegue escrever como uma fração, que é o caso aqui, ó, o zero, a gente pode escrever como 0 sobre 3. O negativo 3 aqui, a gente escreveu como negativo 6 meios. E assim por diante, ó. Negativo 2,5, a gente conseguiu escrever como negativo 5 meios. Negativo 1,9, a gente conseguiu escrever como negativo 19 décimos. Negativo 1,6, a gente conseguiu escrever como negativo 8 quintos. Então, todo número que a gente consegue escrever na forma fracionária, ou seja, na forma de fração, ele vai ser um número racional. Então, o zero é um número racional, o negativo 3 é um número racional, o negativo 2,5 é um número racional, o negativo 1,9 é um número racional, o negativo 1,6 é um número racional, e todas essas frações que a gente escreveu agora são números racionais. Então, olha só, os números racionais englobam os números naturais, os números inteiros, que tem os números negativos e positivos e o zero, e agora inclui os números decimais e os números fracionários. Então, tudo isso é número racional. Então, ali, assim, os números que representam as temperaturas nessa notícia são exemplos de números racionais. As frações que você escreveu na situação 1 também são exemplos de números racionais, pois uma fração representa a divisão de dois números inteiros, como podemos ver a seguir, ó. Então, isso aqui é muito importante, ó. A fração representa a divisão de dois números inteiros. Então, muito importante isso. Então, aqui, ó, 1/5 é igual a fazer 1 dividido por 5, que vai dar 0,2. 4/5 é igual a fazer 4 dividido por 5, que vai dar 0,8. Então, vamos testar aí, ó. Vamos fazer no rascunho, até para vocês lembrarem como que faz a divisão, tá? Quando dá um número decimal. Então, por exemplo, né? 1/5, né? Então, a gente vai fazer 1 dividido por 5. Então, a gente pensa assim, né? Quantas vezes o 5 cabe no 1? Nenhuma, né? A gente vai colocar 0 aqui e 0 aqui. Então, vai ficar 1 menos 0, que dá 1. A gente não tem número para baixar aqui, certo? Quando não tem número para baixar, a gente acrescenta um 0 aqui e a vírgula aqui. Agora, ó, quantas vezes o 5 cabe no 10? 2 vezes. Então, vai ficar 10 menos 10, que dá 0 e 0. Ou seja, 1 dividido por 5 é igual a 0,2. Se a gente quisesse fazer, né, 4 dividido por 5, mesma coisa. Quantas vezes o 5 cabe no 4? Sempre quando esse número for menor que esse, aqui vai dar 0. Tá? Então, dá 0 aqui, né? Então, 4 menos 0, sobra 4. Como não tem nenhum outro número para baixar, a gente acrescenta o 0 aqui e vírgula. Quantas vezes o 5 cabe no 40? 8 vezes. E 40 menos 40 dá 0 e 0. Então, 4/5 é igual a 4 dividido por 5, que é igual a 0,8. Então, a gente já sabe, né, transformar a fração em número decimal. Então, aqui, ó, observe que o resultado de cada divisão é um número decimal exato. Ou seja, exato que acaba aqui, ó. Tipo, não fica infinitos. A gente vai ver sobre infinitos também. Mas esse caso aqui, ele é decimal exato. Tá? Então, vamos lá para a página 41. Então, diz assim: conforme a notícia apresentada na primeira situação, cerca de 1/5 da população canadense é composta de estrangeiros. Considerando que a população do Canadá seja aproximadamente 37 milhões de pessoas, qual é a quantidade aproximada de imigrantes que vivem naquele país? Então, ele quer saber 1/5 de 37 milhões. Então, já vai ter 1/5 de 37 milhões.
O que é 1/5 de um número? É pegar esse número inteiro e dividir por 5. É como se a gente estivesse fazendo isso aqui, ó. 37 dividido por 5. Aqui, como é 1, mas aqui seria como se fosse uma multiplicação depois. Então, como a gente fizesse 37 dividido por 5, depois multiplicasse por 1. Só que, né, qualquer número multiplicado por 1 vai dar o próprio 1, né? Vai dar o próprio número. Ou seja, é como se fosse uma multiplicação, né? Então, 1/5 de 37 milhões, se eu tivesse 1/5 vezes 37 milhões. Ou seja, né, fazer 37 milhões dividido por 5. Então, vamos lá no rascunho. Dividido por 5. Então, assim, o 3 a gente não consegue pegar, porque o 3 é menor que o 5. Mas a gente consegue pegar o 37. Então, assim, quantas vezes o 5 cabe no 37? 7 vezes, né? Que vai dar 35. 7 menos 5, sobra 2. 3 menos 3, 0. Abaixo o 0 aqui. Quantas vezes o 5 cabe no 20? 4 vezes. Então, vai ficar 20 menos 20, que dá 0 e 0. Só que daí sobra esses outros zeros aqui, né? Então, esses outros zeros aqui, é como se a gente estivesse acrescentando, né? Para cá. É como se a gente estivesse fazendo assim, ó. Baixa o 0 aqui, quantas vezes o 5 cabe no 0? 0 vezes. E assim por diante. Então, esses zeros que sobraram, a gente acrescenta aqui. Então, no caso aí, ficaria, então, 7.400.000 imigrantes. Então, 1/5 de 37 milhões de pessoas equivale a 7.400.000 imigrantes. Então, a gente colocar aqui o resultado, né? Que é 7.400.000. Então, a resposta aí, né? 7.400.000 pessoas são imigrantes. Nesse quadro aqui, é muito importante, esse quadro verde, diz assim, né? Número racional é todo número que pode ser expresso pelo quociente de dois números inteiros A e B, com B diferente de zero. Por que B diferente de zero? Porque o B, ele fica aqui, ó, no denominador, que vai ser o nosso divisor. Só que o divisor não pode ser um zero, porque eu não consigo dividir nenhum número por zero. Tipo, é um negócio assim indeterminado, não dá para fazer. Então, por isso o B aqui embaixo, ó, esse número aqui embaixo nunca pode ser zero, tá bom? Então, esse conjunto é indicado pelo símbolo Q. O Q vem de quociente, tá? Que é o resultado da divisão. Então, por isso que é o Q, essa representação, tá bom? Então, A sobre B, em que A pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, o Z é o símbolo dos números inteiros. E B também pertence ao conjunto dos números inteiros. E o B tem que ser diferente de zero. Tá bom? Esse E aqui, ele significa pertence, ou seja, está lá dentro do conjunto, ele pertence àquele conjunto. Então, ele fala aqui, ó, o símbolo E, esse Ezinho diferente, né, significa pertencer, tá? Então, esse número A e esse número B são números inteiros. Olha, o conjunto dos números naturais N está contido no conjunto dos números inteiros Z. O que quer dizer estar contido? Que está dentro lá do conjunto dos números inteiros, que por sua vez está contido nos números racionais Q. Então aqui, o conjunto dos números naturais está dentro aqui dos números inteiros. E esse conjunto dos números inteiros está dentro dos números racionais. Então, por isso que quando a gente falou lá que o zero pertence aos números racionais, é porque os naturais estão dentro dele. Quando a gente falou que o negativo 3 é um número racional, porque a gente conseguiu escrever como uma fração, é porque os números inteiros também estão dentro ali do conjunto dos racionais. Então é só lembrar que os números naturais, que são os números que são números positivos, estão dentro ali dos números inteiros. E os números inteiros, que são os números positivos, né, que entram ali os naturais, e que são os números inteiros e o zero, ele também está contido aqui nos números racionais.
Então, é só lembrar que um tá dentro do outro aí, né? Então, aqui, ó, isso aqui é bem importante também, ó. É possível dizer que todo número natural é inteiro e que todo inteiro é racional. Ou seja, todo número natural também é um número racional. Que é isso que ele está dizendo aqui do lado, né? E assim, ó, a gente não pode dizer que todo racional é natural, porque nem todo racional é natural. A gente também não pode dizer que todo racional é inteiro, porque nem todo racional é inteiro, tá bom? Então, seria isso aí. É bem importante isso aqui. Então, ali, exemplos de números racionais. Então, o primeiro item. Aqui tem uma explicaçãozinha, ó. Um conjunto A está contido no conjunto B quando todos os elementos de A pertencem ao conjunto B. No caso dos números naturais, né? Todos os elementos, né? Todos os números que são nos números naturais pertencem ao conjunto dos números inteiros. Seria mais ou menos isso, né? Dando um exemplo aí com conjuntos. Então, primeiro item, de exemplos de números racionais. Positivo 8. Então, ele é um número racional, pois pode ser escrito na forma de fração, como 8 sobre 1, né? Porque 8 dividido por 1 vai dar sempre 8, né? Então, a gente pode escrever como essa fração, ou a gente pode escrever como 16 meios, ou seja, fazer 16 dividido por 2, que vai voltar a ser 8, né? O segundo item ali, negativo 2,5, pois pode ser escrito na forma de fração, como negativo 25 décimos ou negativo 5 meios. O terceiro item ali, 1/5, pois já se apresenta em forma de fração, ou seja, toda fração vai ser um número racional, tá? Negativo 3, porque pode ser escrito na forma de fração, pois negativo 3 é igual a negativo 6 meios. E se fizer 6 dividido por 2, volta a ser 3 ali, né? Então, por isso. Então, aqui, ó, outro item importante. As porcentagens também são números racionais, porque a gente também pode escrever como uma fração. Então, exemplos ali, ó. 17%. O que é o porcento? Ó? Isso que significa aqui, ó, porcento, que é por 100. Ou seja, uma fração por 100. Então, 17% é 17 centésimos. 1% é igual a 1 centésimo. 93% é igual a 93 centésimos. E assim por diante, né? Então, temos aqui, né? Para transformar uma fração em número decimal, dividimos o numerador pelo denominador, que foi o que a gente fez antes lá, né? Com 1/5 e 4/5. Tânia, tem mais uns exemplos aqui. Então, 1/4 é igual a 1 dividido por 4, que é igual a 0,25. 2/3. Ó, esse número assim, ó, é um decimal exato, tá bom? Já que, ó, 2/3, se a gente fizer 2 dividido por 3, ele vai dar 0,66666. Isso aqui a gente chama de dízima periódica, porque tem um período nele, que é um número que fica se repetindo infinitamente. Tá bom? Então, esse aqui é uma dízima periódica. Agora aqui, ó, 15 centésimos. É fazer 15 dividido por 100, que vai dar 0,15, que é o número decimal exato. 4 33avos. É fazer 4 dividido por 33. E isso aqui vai dar 0,1212. Ou seja, aqui, ó, 12, né, o 12, 12, 12, 12, tá se repetindo. Então, isso aqui a gente também diz que é uma dízima periódica. Então, é isso que ele está dizendo aqui, ó. Os números 0,25, 0,15 são decimais exatos. E os 0,6666 e 0,121212 são dízimas periódicas. Ou seja, tem aqueles números que se repetem infinitamente. E sempre são os mesmos números que se repetem, tá? Então, aqui, novamente, mais um quadro verde para a gente destacar. Então, a dízima periódica é um número racional representado na forma decimal. Ela apresenta um ou mais algarismos que se repetem infinitamente. Então, seria isso aí. Então, vamos lá para a página 42.
Então, aí na página 42 tem as atividades, né? Então, algumas eu vou fazer com vocês. Então, número 1. Em cada linha desta tabela, há diferentes representações de um número racional. Complete-a com as representações que estão faltando. Então, a primeira linha aí já está feita, né? Então, tem a fração decimal, fração irredutível, quando a gente vai dividindo a fração até a gente não conseguir mais dividir ela, tá? Quando a gente não consegue mais simplificar ela. E o número decimal. Então, aqui, a gente tem o número decimal 8 décimos. Então, aqui a gente tem a fração irredutível, que foi 4 quintos. Então, o que eles fizeram de 8 décimos para 4 quintos? Então, aqui, ó, ele foi dividido por 2. Então, 8 dividido por 2 vai dar 4, e 10 dividido por 2 vai dar 5, tá? Nesse caso aqui, a gente obteve 4 quintos. Tem algum número que eu consigo dividir o 4 e o 5 ao mesmo tempo? Não, né? Tipo, eu não consigo dividir o 2, não consigo dividir o 4, quer dizer, eu consigo dividir o 4 por 2, mas eu não consigo dividir o 5 por 2, que dê um número exato. Então, por isso que a gente não consegue mais simplificar essa fração, né? Torná-la mais irredutível ainda. Então, 4 quintos é a fração irredutível. E o número decimal é fazer, né? Pode ser tanto 8 dividido por 10 ou 4 dividido por 5. Ou seja, né? Se a gente for ver pela fração decimal aqui, a gente tem 8 décimos. Então, vai ser 0,8. No caso aqui, ó, negativo 15 décimos na segunda linha. Então, a gente pode simplificar por quem aí negativo 15 décimos? Tipo, eu tenho um número que eu consigo dividir o 15 e o 10 ao mesmo tempo, por um mesmo número? Sim, né? Ó, termina em 5 e termina em 0. O 15 termina em 5 e o 10 termina em 0. Então, eu consigo dividir isso aqui por 5. E a gente obtém uma fração que é, como aqui é negativo, né? Então, tem que deixar negativo. 15 dividido por 5 dá 3. E 10 dividido por 5 dá 2. Então, vai dar negativo 3 meios. Eu tenho algum outro número que eu consigo dividir o 3 e consigo dividir o 2? Não, né? Se eu conseguir tentar dividir o 3 por 3, vai dar certo. Mas se eu tentar dividir o 2 por 3, não vai dar. Ou se eu quiser dividir por 2, né? 3 dividido por 2 não dá, vai dar um número decimal. Mas nesse caso aqui, a gente não pode deixar um número decimal em cima, né? Deixar na fração um número decimal. E o 2 aqui tem que conseguir dividir por 2, né? Mas nesse caso aqui não vai ter nenhum outro número que a gente consiga dividir. Então, a gente fica negativo 3 meios aí a fração irredutível. E o número decimal? Eu posso tanto, como ele é negativo, eu já vou deixar aqui o negativo. Então, eu vou fazer 15 dividido por 10. Quantas vezes o 10 cabe no 15? Uma vez. 5 menos 0 dá 5 e 1 menos 1 dá 0. Não tem um número para baixar. Então, eu acrescento um 0 aqui e a vírgula. Quantas vezes o 10 cabe no 50? 5 vezes. Que vai dar 50 menos 50, que dá 0 e 0. Ou seja, negativo 15 décimos, na forma de número decimal, vai ficar negativo 1,5. Agora aqui, na terceira linha, a gente só tem o número decimal. Então, o número decimal a gente vai passar lá para a fração decimal. Então, assim, ó, é negativo, né? Então, já vou colocar o negativo aqui. Eu tenho 2,8. Então, o número aqui em cima sempre vai ficar um número sem a vírgula, como se fosse um número inteiro. Então, é 2,8, vai ficar 28. E aqui embaixo vai ficar um múltiplo de 10. Pode ser 10, pode ser 100, pode ser 1000. Como ele tem uma casa decimal apenas, vai ser 10. Por que 10? Porque 10 tem um zero só. Se fosse duas casas decimais, seria um 100. E o 100 tem dois zeros. Tá? Então, nesse caso, vai ser negativo 28 décimos. E aqui, eu consigo simplificar? Sim, né? O 28 e o 10 são pares. Então, eu consigo simplificar por 2. Então, a gente obtém a fração equivalente a negativo 14 quintos. Só que aqui eu não consigo mais simplificar mais que isso. Porque eu não tenho um número que simplifique o 14 e simplifique o 5 ao mesmo tempo. Tá? Então, vai ficar negativo 14 quintos. Já na última linha ali, a gente tem o número 8 como fração irredutível.
Então, ou seja, é uma divisão aí que dá um número inteiro. Então, para dar uma fração decimal aqui, eu tenho que ter o 10 aqui como denominador. Então, eu vou colocar como se fosse 1 aqui, só para a gente entender um pouco. Então, olha só, por quanto que eu tenho que multiplicar o 1 aqui embaixo para ter o 10? O próprio 10, né? Então, o 8 aqui vai ser 80 aqui em cima. Porque 80 dividido por 10 vai voltar a ser 8. E o número decimal, né, vai ser o próprio 8. Então, temos aqui a número 2, que é para vocês indicar o comprimento de cada lápis, considerando as medidas em centímetros de acordo com as respectivas cores. Então, essa aqui eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Lembrando, né, aqui, ó, por exemplo, o lápis verde. Ele começa aqui no 1,5, né? No 1 centímetro e 5 milímetros. Mas vocês vão ver, né, o quanto que ele é a partir daqui, não a partir do 0, né? Então, tipo, aqui no verde ele tá marcando 6,6. Mas o lápis verde não mede 6,6, né? Porque ele começa aqui da 1,5. Então, tem que ver essa medida aqui, ó. Tá? Então, é isso que vocês vão fazer. Então, número 2, eu vou deixar para vocês fazerem. Já a questão 3, você tem que observar os números ali do quadro e distribuir, né, no diagrama de acordo com o conjunto ao qual cada um pertence. Não pode repetir os números, tá? Porque, ó, os números racionais já tem dentro dele os números naturais, os números inteiros, e aqui vai ficar os que não fazem parte, né, dos números naturais nem dos inteiros. Então, por exemplo, só uns exemplos aí. Os números naturais vão ser aqueles números que são positivos, que não tem vírgula nele e nem é em forma de fração. Só se essa fração fosse um número inteiro, né? Que é o caso ali de 80 dividido por 10. Ele vai dar 8, né? 80 décimos. Então, por exemplo, ó, o 401 vai entrar aqui nos números naturais. Ó, o negativo 2 vai entrar aqui nos números inteiros, porque é negativo 2. O 15,123 vai entrar aqui nos números racionais, porque quando ele tem vírgula, ele não vai pertencer nem nos naturais, nem nos inteiros, só nos racionais. O 3 já vem aqui para os naturais, negativo 25 para os inteiros, e assim por diante. Então, vou deixar essas aqui para vocês terminarem, tá? Daí a gente corrige nas próximas aulas. Então, vamos lá para a página 43. Então, aí na página 43, e tem mais alguns números aí, né, pra gente fazer. Então, número 4, escreva 2 números que pertencem ao conjunto dos números. Letra A, naturais e inteiros. Então, o que que tem em comum entre os naturais e inteiros? Os números positivos, né? Então, por exemplo, pode ser o número 2, pode ser o número 3, 4, 5, qualquer um desses. Então, isso aqui é bem pessoal, tá? Pode ser 200, pode ser. Pode ser 300, pode ser. Mas nesse caso aqui eu não posso colocar número negativo, porque nos naturais não tem número negativo, tá? Na letra B, números inteiros e racionais. Então, eu posso colocar tanto um número positivo quanto um número negativo. Só que como é inteiros e racionais, aqui não pode entrar fração nem número decimal, tá? Então, né, vocês vão colocar aí 2 números que sejam inteiros e racionais. Então, ali na letra C, inteiro, mas não dos naturais. Ou seja, são aqueles números inteiros, mas que não pertencem aos naturais. Então, os números inteiros são os números positivos, 0, e números negativos. Então, que número que eu posso colocar aí? Apenas os números negativos, né? O 0 não entra porque o 0 também pertence aos naturais. Letra D, racionais, mas não dos inteiros. Então, vai ser aqueles números fracionários, números decimais, dízimas periódicas e assim por diante. E a letra E, racionais, mas não dos naturais. Ou seja, pode ser um número negativo, pode ser número decimais, né? Ou fracionários. Então, seria isso aí. A questão número 5.
Usando números racionais positivos ou negativos, escreva o que se pede em cada item. Então, letra A, um saldo bancário negativo de R$ 120,90. Então, como que a gente vai escrever isso? Então, a gente vai escrever como negativo, como é reais, colocar o R maiúsculo, cifrão, 120,90. Lembrando que quando a gente fala centavos, é a parte decimal, né, do nosso dinheiro. Na letra B, uma profundidade de 125,5 metros. Né? Então, vai ser profundidade, quando é abaixo, né, do nível do mar, vai ser negativo. Então, a letra B vai ficar para vocês fazerem. Letra C, uma altitude de 467,6 metros. Quando é altitude, é maior que zero, né? Então, vai ser aí um número positivo. Letra D, um saldo bancário positivo de R$ 148,50. Então, aqui ele já fala, né, que é um saldo positivo. Então, vai ser mais ou menos que nem a escrita aqui da letra A, só que positivo. E letra E, a temperatura registrada no termômetro ao lado. Então, vocês vão olhar aqui, né, vão ver mais ou menos aqui, não sei por que a imagem do livro digital ali fica tão ruim. Mas seria 30 alguma coisa, né? Então, vocês vão ver aí quanto que dá essa temperatura ali, né? E escrever, né, se é positivo ou negativo. Na questão número 6, diz assim: com base nos conjuntos numéricos estudados, analise as afirmações e escreva V para as verdadeiras ou F para as falsas, e justifique suas respostas com exemplos. Então, esse aqui a gente vai fazer juntos agora. Então, letra A. Todo número inteiro é natural. É verdadeiro ou falso isso aí? A gente pode dizer que todo número inteiro é natural? Não, né? É falso. Porque nem todo número inteiro é natural. Só se for os números positivos, né? E o zero, a gente pode dizer que é um número natural. Mas os negativos já não são números naturais. Então, nesse caso, é falso. Então, o que a gente vai colocar aí de justificativa, né? É para a gente justificar, né, com exemplos. Então, vou colocar um número negativo aí, negativo 5. Ele é um número inteiro, mas não é um número natural. Letra B. Nem todo número racional é inteiro. Ó, nem todo número racional é inteiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Porque realmente nem todo número racional é inteiro. Porque tem lá os números decimais e os números fracionários. Então, esses números aí são somente números racionais, né? Então, esse aqui é verdadeiro. Então, um exemplo aí, né, que a gente tem que dar uma justificativa com um exemplo, sei lá, 2,5. É um número racional, mas não é um número inteiro, né? Letra C. Todo número natural é inteiro e racional. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro, né? Porque todo número natural vai ser inteiro e racional, né? Então, sim. Por quê? Sei lá, número 20 é natural, é inteiro e é racional. Número 7. Pinte com cores iguais as fichas que representam a mesma quantidade. Então, aí, vocês vão ter que fazer, né, os cálculos e ver o que representa cada ficha. Então, por exemplo, a primeira, a gente tem positivo 14 dividido por negativo 2. Isso aqui vai dar o quê? Positivo com negativo, né, na divisão, é negativo. E 14 dividido por 2 é 7. Então, a gente vai procurar a ficha negativo 7 e vai pintar com a mesma cor. Então, essa ficha aqui tem o mesmo valor que essa aqui, que é negativo 7. Outra, né? Já aqui, negativo 0,4444, daí seria melhor encontrar
uma fração, né, para fazer a divisão. Então, ali, ó, essa aqui que é mais fácil. Negativo 25 dividido por negativo 5. Negativo 25 com negativo 5, positivo. E 25 dividido por 5 é 5, né? Então, esse aqui vai fazer par lá com o resultado igual a 5, positivo, né? Que é esse aqui. Olha só, agora a gente tem, ó, 4 dividido por negativo 9. A gente não sabe, né? A gente sabe que positivo com negativo vai dar negativo. Então, a gente vai fazer lá no rascunho, ó. 4 dividido por 9. Quantas vezes o 9 cabe no 4? Nenhuma. Então, a gente tem um 0 aqui, 0 aqui. E a gente vai fazer 4 menos 0, que vai dar 4. Não tem número para baixar. A gente vai acrescentar um 0 aqui e vírgula. Quantas vezes o 9 cabe no 40? 4 vezes. Que vai dar 36. 40 menos 36 vai sobrar 4 novamente. Não tem número para baixar. A gente acrescenta o 0. Só que aqui a gente não acrescenta mais vírgula, tá? É só naquele primeiro 0 que a gente acrescenta que a gente vai colocar uma vírgula ali. Então vai ficar 40 novamente. Quantas vezes o 9 cabe no 40? 4 vezes, que vai dar 36. E 40 menos 36 vai sobrar 4. Acrescentamos outro 0 novamente. Quantas vezes o 9 cabe no 40? 4 vezes, que vai dar 36. E assim por diante. Tá? Então vai acontecer isso. Então, olha só, a gente tem uma dízima periódica. Então, isso aqui é como se fosse negativo 0,4444 e assim por diante. Então, com qual que ela vai fazer par aí? Com esse aqui, ó, negativo 0,44444. Eu vou apagar aqui o rascunho. Então, vou pintar aqui de azul agora. Então, esse, ó, negativo 0,444 com aqui. Certo? Então, é isso que vocês vão ir fazendo. Então, quando é número decimal, tentem achar alguma divisão aí para encontrar, né, o valor dele. Certo? Então, tentem fazer aí a número 7, e aí na próxima aula a gente vai corrigindo essas questões. Então, pessoal, era isso dessa primeira parte sobre números racionais. E assiste o próximo vídeo que eu for mandar, que daí vai ser sobre comparação de números, comparação e ordenação de números racionais. Certo? Então é isso aí. Tchau, pessoal. Bons estudos. E se tiverem dúvidas, perguntem.